Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Iniciaremos agora a nossa meta 11 e nela falaremos sobre editorial. Bom, pessoal, editorial é um texto que geralmente vai circular dentro dos jornais ou das revistas e que irá expressar a opinião institucional, ou seja, a opinião da empresa, da direção ou da equipe de redação, no caso de um jornal, sobre um assunto, certo? Tem algumas características que são essenciais nesse gênero, como, por exemplo, a estrutura é formada por introdução, e nesta introdução deve ter a apresentação de um fato, de uma tese, desenvolvimento das ideias, que é a parte na qual há a exposição de argumentos e a conclusão. A linguagem é impessoal, uma vez que está apresentando a opinião de um grupo de pessoas e não de uma única pessoa. O caráter é opinativo e informativo e tem a ausência de assinatura, em geral. Por que isso? Pois a autoria é a representação de toda uma instituição, não de uma única pessoa. Alguns assuntos são mais corriqueiros dentro dos editoriais, como política, educação, segurança pública, por exemplo. Com a finalidade de persuadir o leitor, o editorial usa recursos argumentativos como comparações, refutações, a ideias contrárias, né, à defendida. Também vai utilizar alusão a fatos e momentos históricos, ok? Aqui a gente já vai passar para a parte que a gente olha isso de uma forma um pouco mais detalhada. O objetivo, então, do editorial é apresentar a posição ideológica de um veículo de comunicação sobre um assunto que seja socialmente relevante. O público-alvo do editorial são os leitores do veículo onde o editorial será publicado ou também qualquer pessoa interessada em atualidades. Por que isso? Às vezes você não é um leitor assíduo de determinado jornal, todavia você está curioso para saber de determinado fato. E hoje em dia, como vivemos na era da informação, na era online, você resolve procurar na internet, por exemplo, opiniões diversas sobre um determinado tema e você acaba encontrando o editorial de um jornal. As características, então, do editorial são expor fatos e analisá-los de uma maneira crítica, expressar a posição ideológica de um veículo de comunicação, apresentar argumentos para defender esta posição. Ele vai ter um título, esse título ele pode antecipar o assunto e também pode sugerir já de cara o posicionamento do veículo de comunicação sobre o assunto. Aí vai ter a introdução, que vai contextualizar o leitor sobre os fatos e vai expor estes fatos, e na sequência você tem o desenvolvimento, no qual o editorial estará analisando os fatos com o emprego de estratégias argumentativas. Por fim, você tem a conclusão também dentro dessa estrutura do editorial. A linguagem predominantemente será formal, visto que, como eu disse, nessa era que nós vivemos de informação, o editorial ele visa abranger um público grande e também visa ser impessoal, uma vez que reflete a opinião de várias pessoas, porque é a opinião de um veículo de comunicação, de uma empresa, não de uma pessoa sozinha. E os editoriais, assim como os textos, vão apresentar marcadores textuais, certo? Que são palavras ou locuções que visam auxiliar na interpretação de um texto. Os marcadores do discurso, eles constituem um grupo de elementos muito heterogêneo. Por isso, existem vários termos para designá-los. Tem gente que chama de marcadores, operadores, conectores, entre outros. Eu sempre falo com vocês bastante sobre conectores, né? Podem atuar como marcadores do discurso alguns advérbios, como finalmente, então, afinal, algumas locuções, como não obstante, por conseguinte, em primeiro lugar, algumas interjeições, algumas conjunções, certo? Todos eles vão sempre coincidir porque possuem caráter invariável. Exemplos de alguns marcadores textuais. Marcadores de condicionalidade, se, caso, marcadores de tempo, no dia, no tempo, atualmente, quando, marcadores avaliativos, realmente, incontestavelmente, incontestável, marcadores de oposição. Notem que aqui eu coloquei as conjunções,
Quais conjunções? As conjunções adversativas. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, mesmo assim. Porque a conjunção adversativa ela tem o caráter de pontuar uma oposição entre duas ideias. Da mesma forma, nos marcadores explicativos, eu coloquei conjunção explicativa, porque as conjunções explicativas servem para explicar determinado fato, e são elas porque, que, pois. Seguindo a mesma linha, galerinha, coloquei como marcador conclusivo, portanto, por isso, então, que são conjunções conclusivas. Você poderia ter, por exemplo, um marcador referencial. E daí, para ter um marcador referencial, você ia lembrar o quê? Dos pronomes. Quais pronomes demonstrativos, certo? Você ia lembrar lá da catáfora, da anáfora, porque a catáfora e a anáfora fazem referência. Tranquilo, pessoal? Eu espero que sim. A aula de hoje é isso. Beijo grande e até mais.